Porque o universo é o mesmo em todos os lugares. Um observatório orbital paira tranquilamente na escuridão, capturando a luz celestial que emana dos céus acima. Ajustando seu campo de visão, afasta-se delicadamente das estrelas próximas, explorando mais a fundo as regiões mais obscuras do céu noturno. Abaixo, o planeta se destaca em branco, com nuvens girando suavemente sob o tênue brilho estelar e posicionando-se acima da atmosfera turbulenta. Esse telescópio desfruta de uma visão incomparável do cosmos. Próximas a apenas alguns anos-luz de distância, estrelas individuais se reúnem em uma ampla faixa brilhante que corta a escuridão em duas. Este é o plano galáctico, e ao longo dele, olhamos em direção ao centro da galáxia, situada a cerca de 100 mil anos-luz de distância. A galáxia é uma imensa espiral achatada que abriga 400 bilhões de sóis. No entanto, o pequeno telescópio desvia o olhar da luz ofuscante, voltando-se para o alto acima da planície galáctica. As estrelas estão mais esparsamente distribuídas, mas o céu é iluminado por manchas escuras e multicoloridas. Cada uma representando uma galáxia por si só, contendo bilhões de estrelas que queimam tão intensamente quanto as próximas, mas cujo brilho é obscurecido pela distância. Ao mapear as posições dessas diversas galáxias, o telescópio em órbita identifica aglomerados vagamente agrupados em um grupo local mais profundo na escuridão. Manchas mais escuras sugerem lugares mais distantes, aglomerados galácticos que, ao longo do tempo, se unem formando superaglomerados mais vastos. Com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, delimitados por vazios negros onde nenhuma galáxia pode ser encontrada. Além disso, ao atingir seu limite de ampliação, o instrumento vislumbra o limite do universo observável, a uma distância de 45 bilhões de anos-luz. Assim, a estrutura do universo se revela no espelho curvo do telescópio orbital. No entanto, este não é um instrumento que orbita a Terra, é uma máquina de outro mundo que orbita um planeta alienígena ao redor de um Sol alienígena. A faixa brilhante do plano galáctico não pertence à Via Láctea, e as galáxias próximas são estranhas e desconhecidas. Nosso planeta natal está localizado em algum lugar entre esses instrumentos extraterrestres, embora seja quase impossível identificar, pois não há marcadores na estrutura cósmica em grande escala. Não há diferenças significativas que ajudem a orientar-nos, tornando o universo surpreendentemente semelhante, independentemente do ponto de vista. Ele mantém essencialmente a mesma temperatura e a mesma estrutura irregular de densidade densa. Com galáxias superaglomeradas e vazios ocos vistos de uma perspectiva externa onipotente, onde aglomerados galácticos inteiros são reduzidos a simples pontos de luz, revelando a notável uniformidade do cosmos. Contudo, a questão que persiste é, como ocorreu esse fenômeno? Como é possível que regiões tão distantes do universo, separadas por dezenas de bilhões de anos-luz, apresentem semelhanças tão marcantes, mesmo estando tão distantes entre si que nunca poderiam ter tido qualquer forma de contato? Esse enigma tem sido fonte de perplexidade em nossas narrativas cosmológicas aceitas desde seus primórdios, representando uma lacuna significativa em nossa compreensão. Será que a nossa história sobre a origem do universo é incompleta, ou essa evidência de uniformidade é apenas uma ocorrência peculiar? Uma coincidência extraordinária, encontrada em nossa visão do cosmos infinito? Para verdadeiramente desvendar esse mistério, os investigadores cosmológicos precisam embarcar em uma jornada reveladora. Desde o início, é imperativo explorar conexões improváveis entre o diminuto mundo quântico e o vasto domínio dos superaglomerados. Além disso, devemos expandir nossas mentes para a possibilidade mais ampla e intrigante de um multiverso aninhado, oculto dentro do nosso próprio cosmos. Cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, o universo teve início. Contudo, os detalhes sobre como isso ocorreu, como era naqueles primeiros momentos e como se comportou, permanecem incertos. As evidências disponíveis sugerem que, no início, o universo era extremamente pequeno. Os cálculos ardentes do físico e padre Georges Lemaitre na década de 1920 revelaram que vivemos em um universo em expansão, que deve ter começado muito menor do que é hoje. Observações posteriores reforçaram essa visão matemática, especialmente ao notar que a luz de galáxias distantes parece mais vermelha do que deveria, indicando uma expansão cósmica. No entanto, apesar do sucesso inicial do modelo do Big Bang, surgem problemas.
Algumas características do universo moderno não se alinham com uma história de origem simples e em expansão. O conceito de um início infinitamente pequeno, denso e quente desafia as leis conhecidas da física. Além disso, existem características cósmicas difíceis de explicar se o universo estivesse apenas se expandindo a uma taxa constante. Um desafio significativo é o chamado problema do horizonte. Observadores alienígenas a dezenas de bilhões de anos-luz de distância viriam um cosmos quase idêntico ao nosso, incluindo a radiação de fundo que eleva a temperatura média do espaço. Isso levanta dúvidas sobre como partes tão distantes poderiam alcançar equilíbrio térmico, uma vez que a expansão do espaço-tempo não permitiria tal homogeneização em escalas tão grandes. Outro dilema é o problema da planicidade, relacionado à curvatura do espaço-tempo. A teoria da relatividade de Einstein sugere que a presença de massa distorce o espaço, mas as medições indicam que o universo é notavelmente plano, uma condição altamente improvável. Além disso, a ausência de monopolos magnéticos, esperados nos primeiros momentos do universo, é desconcertante. A combinação desses problemas põe em xeque a teoria do Big Bang, questionando como o universo se tornou tão homogêneo quando era muito grande para permitir a homogeneização térmica. Como a densidade da matéria alcançou um equilíbrio precário, e o paradeiro dos monopolos. Diante dessas questões, os cosmólogos enfrentam o desafio de encontrar explicações que possam salvar a narrativa do Big Bang de seu declínio iminente. Alan Guth, Inflação Cósmica. Em uma modesta residência em West Menlo Park, ao sul da Baía de São Francisco, Alan Guth dedicou longas horas de trabalho. A brisa californiana agitava as páginas repletas de equações e anotações em sua mesa. Guth, um homem dotado de inteligência, sentia-se fora de seu tempo. Pertencendo à geração Baby Boomer, enfrentava uma concorrência intensa no mundo acadêmico. Mesmo com sua dedicação e visão notáveis na física de partículas, encontrava-se em mais um trabalho temporário, empenhado em avançar. A noite em que Guth se viu imerso em seus cálculos no acelerador linear de Stanford foi decisiva. Ele explorava a hipótese da grande unificação das forças no início do universo e o enigma dos monopolos desaparecidos. Seus cálculos, embora considerados absurdos por muitos, revelaram-se reveladores. Guth, naquela noite, vislumbrou uma solução que parecia resolver obstáculos fundamentais do Big Bang, como os monopolos desaparecidos e os problemas do horizonte da planicidade. Essa não foi a primeira tentativa de aprimorar a teoria do Big Bang. Na década de 1930, Georges Lemaitre, o progenitor da teoria, propôs uma sugestão própria. Suas notáveis observações sobre o início do universo o tornaram uma figura científica célebre. No entanto, Lemaitre via o universo como uma fênix, renascendo repetidamente, passando por ciclos de expansão, contração e expansão novamente. A década de 1960 trouxe outra proposta. Charles Misner, professor da Universidade de Maryland, explorou a ideia de um universo mix-master. Ele sugeriu que o universo primitivo passou por oscilações caóticas, semelhantes às de uma batedeira de cozinha, resultando em uma homogeneidade cósmica. No entanto, foi uma década após Misner que Alan Guth, em um insight noturno inspirador, apresentou uma possibilidade mais simples. Sua teoria da inflação prometia resolver os enigmas dos monopolos, além de abordar os problemas mais amplos do horizonte da planicidade. Guth imaginou que, nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial massiva antes de desacelerar para sua taxa atual. Essa inflação espetacular resolveu o problema dos monopolos desaparecidos, o problema do horizonte da planicidade. A rápida expansão do cosmos, equivalente a dobrar de tamanho cerca de 90 vezes em 100 bilionésimos de segundo, solucionou as discrepâncias observadas no universo primitivo. A inflação distribuiu elementos e diferenças de temperatura, resultando na homogeneidade cósmica que observamos hoje. A teoria da inflação de Guth, com sua rápida expansão, desafia as objeções ao Big Bang, oferecendo uma explicação elegante para os enigmas cosmológicos. O ônus da prova. A estação Scott Armstrong, localizada a poucos metros do Polo Sul, encontra-se iluminada apenas pela luz das estrelas.
Poucas semanas após o início da prolongada noite antártica de 6 meses, a temperatura já despencou para menos de 50 graus Celsius negativos, e o vento uiva ao redor do edifício. O exterior da estação parece deserto, mas um leve sinal mecânico da gigantesca antena telescópica revela um sinal de vida. Dentro da sala de controle fortemente isolada, aquecida apenas em comparação com a noite gélida lá fora, uma pequena equipe de cientistas, envolta em casacos, enfrenta o isolamento desafiador. Esses poucos decidiram permanecer durante os meses do inverno polar, enquanto os verões antárticos atraem mais de 200 pessoas para o Polo Sul. A quase 3.000 metros acima do nível do mar, o ar frio e seco do Planalto Antártico permite que o telescópio de micro-ondas que controlam escaneie os confins mais distantes do cosmos com precisão ímpar. A despeito de todo o seu poder explicativo, a inflação ainda carece de prova irrefutável. Embora tenha recebido ampla atenção e aceitação na comunidade científica, sendo aclamada como o momento que une efetivamente as escalas da física de partículas e da cosmologia, a falta de evidência observacional direta persiste. A inflação não apenas resolve a homogeneidade da temperatura em grande escala do cosmos, mas também explica como as estruturas em escala cósmica surgiram a partir de sementes extremamente pequenas. Tudo o que observamos no espaço decorre, em última análise, de um desequilíbrio fundamental entre matéria e antimatéria, energia positiva e negativa, massa e vácuo. Embora o cosmos em grande escala possa parecer homogêneo em temperatura, a distribuição de matéria dentro dele é marcada por superaglomerados galácticos circundados por vastos vazios. A origem desse contraste, no entanto, permanece obscuro. Na minúscula escala do universo pré-inflacionário, a mecânica quântica desempenha um papel significativo. Partículas quânticas exibem comportamentos peculiares, como as flutuações quânticas descritas pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Essas flutuações, presentes em um universo pré-inflacionário, desempenharam um papel crucial em seus primeiros momentos. Quando a inflação começou, essas flutuações quânticas aumentaram enormemente, semeando as sementes para o contraste em grande escala observado atualmente. A teoria da inflação, proposta por Alan Guth, é descrita por ele como o almoço grátis definitivo. No entanto, mesmo após a espetacular descoberta de ondas gravitacionais em 2013, consideradas evidências indiretas da inflação, persistem desafios. A confiança na descoberta diminuiu devido a efeitos potenciais da poeira cósmica na polarização do modo B. Além disso, as tentativas de encontrar buracos negros primordiais ou universos bebês originados da inflação enfrentam obstáculos quanto ao mecanismo preciso. A busca pela verdadeira prova observacional da inflação cósmica continua, enquanto os cientistas enfrentam desafios e exploram teorias alternativas. O ônus da prova recai sobre a necessidade de evidência inequívoca que valide a expansão explosiva do universo no início de sua existência. Heresia, desafios para a teoria da inflação. O físico norte-americano Paul Centerda ergueu sua taça em um bar repleto de celebrantes. Por um momento, todos os olhares se voltaram para ele, enchendo a sala de alegria. No entanto, quando seus colegas voltaram às suas animadas conversas e a música aumentou, Centerda se viu sozinho com seus pensamentos. Nesse animado bar, o último artigo de Centerda acabará de ser aceito para publicação. Seguindo a tradição da Universidade da Pensilvânia, isso implicava que a primeira rodada de cervejas era por sua conta. Este artigo representou uma grande contribuição para a universidade, para a cosmologia e para a empolgante teoria emergente da inflação. Na época, Centerda não tinha ciência de que se tornaria um dos importantes pioneiros responsáveis, em parte, pelo sucesso inicial da teoria da inflação. Apesar da revisão rigorosa por pares que confirmou a veracidade de seu trabalho, Centerda, atormentado, percebeu as implicações perturbadoras do que ele e seu coautor haviam escrito. Para fazer a inflação funcionar, precisaram escolher seus parâmetros com extrema precisão ou, do contrário, seu modelo cosmogônico geraria multiversos distorcidos. Uma semente de dúvida começou a crescer em sua mente. Naquele dia, Centerda teve uma mudança radical de opinião e não hesitou em questionar aquilo que ajudou a construir. A teoria da inflação, segundo ele, introduziu mais problemas do que soluções. Os cientistas, segundo Centerda, estão se tornando cegos para as falhas da teoria, preferindo vê-la como uma espécie de bala mágica incompreensível.
A inflação, agora vista quase como uma fé religiosa, proporciona uma sensação reconfortante de paz contra os mistérios incontestáveis do universo. Centerda não está sozinho em sua heresia contra a inflação. Alguns argumentam que há tantos modelos diferentes e variáveis na teoria da inflação que ela não constitui uma verdadeira teoria testável. Para esses críticos, as alegações pseudocientíficas de uma inflação criadora tornaram-se indiscutíveis. Centerda enfatiza que a inflação foi evocada para evitar ajustes nas condições iniciais do universo. No entanto, agora parece exigir uma precisão semelhante nos ajustes para produzir o universo observado atualmente. Ao analisar observações de alta resolução da radiação cósmica de fundo em 2013, Centerda e colegas calcularam que menos de 1 em 1 Googleplex de cenários de inflação resultaria no padrão específico que a inflação deveria gerar. A teoria da inflação, que deveria fornecer um cosmos homogêneo e suave, enfrenta desafios significativos, com muitos modelos levando a multiversos distorcidos. Apesar disso, ainda não há uma alternativa pronta para substituir a inflação, e histórias alternativas, como o retorno ao conceito cíclico do universo Fênix de Lemaitre, são propostas. Centerda sugere uma possível volta a esse conceito cíclico de grande salto, explorando a ideia de que a velocidade da luz poderia ter variado sob condições específicas do Big Bang. Embora essas alternativas possuam potencial, estão enraizadas em princípios físicos que ainda não compreendemos totalmente, e talvez nunca o façamos. No entanto, é por isso que muitos cientistas ainda se apegam à inflação, apesar de suas falhas, pois, pelo menos, ela pode ser descrita dentro dos limites de um cosmos que podemos compreender. Se você acompanhou toda a história do universo, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário para nos contar o que você pensa. Até a próxima!